Vamos abrir a palavra do Senhor mais uma vez no Evangelho, agora de Marcos. Vamos dar seguimento ao nosso estudo desse belo Evangelho. Talvez você já deva ter percebido aí que hoje os textos, as músicas tiveram um tema bastante comum entre eles. Tem tudo a ver com o nosso texto. Nosso texto é Marcos 4, de 35 a 41. Marcos 4, de 35 a 41. Conhecida a história de Jesus, mas mesmo por ser conhecida, acompanhe com atenção a leitura da palavra que eu farei. O texto do Evangelho de Marcos, capítulo 4, 35 a 41, diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: Passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Até aí a palavra do nosso Deus. Vamos orar? Querido e amado Pai, nós rogamos ao Senhor que o Senhor nos instrua por meio deste texto, que o Senhor nos instrua por meio dos feitos de Jesus Cristo, por meio da sua obra, e que possamos aprender dele e sermos edificados por ele na sua palavra. É o que oramos no nome de Cristo Jesus. Amém. Deixe-me perguntar para vocês: a mãe de vocês também tem superpoderes? Hoje é dia das mães, eu não poderia deixar de não falar delas, né? E eu não sei porquê, mas Deus, ele quis dar superpoderes às nossas mães. Por exemplo, mães preveem o clima. Vocês já devem ter visto isso, eu já vi várias vezes. Você vai sair de casa e ela grita assim para você: Ei, não esquece de levar o guarda-chuva. Aí você olha para o céu está azulzinho, não tem nuvem nenhuma no céu. Você sai, vai lá, faz as suas coisas, não leva o guarda-chuva porque você não escutou, mas na hora de voltar tá caindo aquele toró, você volta todo encharcado, às vezes você até pega gripe, só para ela poder dizer no final: Tá vendo, eu não te avisei, você não quis me escutar? Ou, por exemplo, outra coisa, mães também às vezes têm super audição. Você, quando é adolescente, sempre ultrapassava o limite, né, para voltar para casa do horário. Aí quando você chega, você até tira o sapato ali para não fazer barulho nenhum, para ninguém ouvir suas pesadas. Você vai, abre a porta com todo cuidado, demora 20 minutos só para abrir e fechar a porta para ela não ranger nem um pouquinho. Mas quando você vira depois para seguir para o seu quarto, já está lá a sua mãe lhe perguntando atrás: Sabe que horas são? Mas não é só isso não, tem mais. Mães também têm o poder de fazer as coisas aparecerem. Para mim esse é o mais impressionante. Você fala: Mãe, sabe cadê aquela camisa que eu gosto? Aí sua mãe fala: Tá na segunda gaveta. Aí você vai lá, procura, revira, tira tudo da gaveta, não tem nada lá. Você fala: Mãe, não tá aqui não. Ela falou: Tá, eu coloquei aí. Essa semana eu coloquei aí. Aí você fala: Mas eu procurei tudo, não tá aqui. Aí ela vai, suspirando. Vai lá, abre a gaveta, a primeira coisa que ela tira é a peça de roupa e te entrega. Fala: O que é isso aqui então? É impressionante. Mães têm superpoderes muitas vezes. Mas não só superpoderes assim, desses que dão medo na gente. Mas elas também têm superpoderes que nos fazem confiar plenamente nelas. Tem uma tirinha
que eu gosto daquele, eu não sei se você já viu, aquele Calvin e Haroldo. É um menininho lourinho e um tigre, que eles conversam de vários assuntos. E ela reflete bem isso. Eles estão os dois caminhando pelo bosque, e aí eles veem um esquilo caído, machucado no chão. E eles não sabem o que fazer. Então o Calvin ele tem uma ideia. Ele vira para o Haroldo e diz assim: olha, você vai ficar aqui de olho nele, e enquanto isso eu vou lá chamar a minha mãe. Aí o Haroldo, que é o mais cético dos dois, ele vira para o Calvin e fala, deve ter pensado assim, né? Melhor não seria um veterinário. Mas ele vira para o Calvin e fala assim: não, tá bom, tomara que ela possa nos ajudar. E o Calvin, ele fica meio como se ele tivesse ouvido a coisa mais absurda do mundo e diz para o Haroldo em resposta: mas é claro que ela pode, é claro. Eles não deixam você ser mãe se você não sabe consertar tudo. Mães, muitas vezes, têm superpoderes. Daqueles que nos fazem confiar plenamente nelas, mas também daqueles que nos fazem até ter medo delas em algumas ocasiões. E o texto de hoje, meus irmãos, vai nos mostrar superpoderes também, por assim dizer. Em meio ao poder de uma tempestade, os discípulos vão ficar com esses exatos dois sentimentos diante de Jesus aqui no nosso texto. Eles confiam no poder de Cristo que pode salvá-los, mas ao final da história eles vão ficar tão impressionados que vão até temer e se amedrontar grandemente do poder do Senhor. Eles vão descobrir que não há nada mais temível do que o poder do próprio Deus. E é por isso que é nele que a gente deve confiar. É isso que a gente tem que aprender nesse texto hoje. Quando o medo nos toma nas tribulações, a gente tem que depositar a nossa fé e temer o poder daquele que é maior do que elas. Quando o medo nos toma nas tribulações, a gente deve depositar a nossa fé e temer o poder de quem é maior do que elas. A gente vai ver isso em 3 partes. Em primeiro lugar, a gente precisa ver que a fé em Cristo não nos exime das tempestades dessa vida. A fé em Cristo não nos exime das tempestades dessa vida. Vejamos aí que o texto continua a história de Cristo viajando ali pela Galileia para pregar a palavra e os seus discípulos sempre o seguindo por onde é que ele vai. Veja aí os versos 35 e 36 do seu texto de novo. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Então, depois de um dia de pregações, principalmente contando parábolas, como a gente viu nos últimos sermões, Jesus resolve seguir viagem mais uma vez. Ele fala aos discípulos que eles vão atravessar agora o mar da Galileia, provavelmente porque ele quer pregar em uma outra região. A gente já viu ele pregando várias vezes ali na região da Galileia, em Cafarnaum, em cidades próximas. Agora ele quer atravessar o mar e chegar numa nova região para pregar a palavra. E o interessante é que o texto diz que eles nem voltaram para casa para pegar qualquer coisa. Eles simplesmente foram, o texto diz, assim como estavam, e pegaram o barco e seguiram viagem para outra margem do mar da Galileia. No mesmo barco que Jesus estava usando, por exemplo, como púlpito, né, que a gente viu para pregar. E Marcos ele descreve a cena por completo, mostrando que outros barcos estavam seguindo Jesus nessa travessia do mar da Galileia. Ou seja, outros discípulos, não deve ter cabido todo mundo do mesmo barquinho ali, então outros pegaram outros barcos, mas muito provavelmente também pessoas da multidão continuaram a seguir Jesus. E, meus irmãos, a gente vê isso todo o texto, é impressionante. Todo o texto, Jesus ele é seguido e seguido e seguido. E eu penso que Jesus ele devia realmente ser alguém fascinante. Porque as pessoas moviam céus e terra para poder estar junto com ele e o tempo inteiro. Ele não tinha folga. Jesus devia ser uma figura fascinante mesmo. E mal eles podiam esperar quão fascinante Jesus vai se mostrar nesse texto de hoje. Veja aí a continuação no verso 37. Ora,
levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Bom, deixe-me explicar um pouco sobre o mar da Galileia para a gente entender essa tempestade aí que se começou. A gente fala mar da Galileia, mas na verdade ele não é bem um mar, ele é mais um lago. Só que ele é um lago daqueles bem grandes mesmo, daqueles que, se você está de um lado da margem, você até consegue ver o outro lado da margem, mas é tão distante que parece um mar, porque você não vê nem o fim, você só vê uma linha azul no final assim. E ele é cercado por uma cordilheira de montanhas ao lado. Então, quando você vê, realmente até parece um mar devido ao tamanho dele. Mas, além disso, ele fica abaixo do nível do mar, uns 200 metros, alguma coisa assim. E próximo a ele tem o maior monte da região, que é o Monte Hermon, que a Bíblia fala de várias vezes, né? O Monte Hermon tem incríveis 2.800 metros de altura. Então veja a disparidade aí, são entre o Mar da Galileia e o pico do Monte Hermon são mais ou menos uns 3 quilômetros de distância. E é por isso que se dá tempestades naquela região, porque é muito próximo uma coisa da outra, o vento frio desce do monte e se choca com o vento quente que sai do mar, e isso cria tempestades naquela região. Então, era comum ter tempestades, mesmo que ali fosse um lago, era comum ter tempestades naquele local. Só que o texto diz que essa não era uma tempestade comum. O texto enfatiza, o texto fala que foi uma grande tempestade. Essa é a primeira vez que a palavra grande aparece aí no texto. Vão ter 3 vezes, a gente vai acompanhar. A grande tempestade ocorre aí no texto, a ponto de os discípulos, e você lembra que dentre os discípulos tinham pescadores, eles provavelmente já eram acostumados com as tempestades daquele mar. Pedro, Tiago, João, André eram pescadores. Só que até eles, o texto diz que ficaram amedrontados com o que estava acontecendo, porque era uma tempestade incomum, fora do comum. Ela devia realmente ser grande. E, meus irmãos, a primeira coisa que a gente precisa meditar nesse texto é que o fato de Jesus estar no meio deles, estar num barco, atravessando aquele mar junto com eles, não fez que não tivesse uma tempestade. Às vezes a gente pensa que o simples fato de estar com Jesus, de confiar e de crer em Jesus, já vai nos eximir de problemas, quaisquer que sejam eles. Tem muito crente que acha que o cristão vai ter uma vida plena, sem dificuldades e sofrimento. E se tem algum sofrimento ou alguma dificuldade, é porque provavelmente tem algum pecado envolvido. Tem muita gente que pensa dessa forma, mas não é assim. Não é isso que o texto está mostrando para a gente. A vida, ela é cheia de tempestades. Às vezes, algumas são tão grandes que parece que o nosso barco nem vai aguentar. E veja as várias formas aqui em que eles estavam com dificuldades. O barco estava sendo quase virado pelo vento, mas não bastava isso, o barco estava sendo inundado pela água. E provavelmente naquele local, como eu disse, o Mar da Galileia era cercado por montanhas, talvez o barco tivesse até sendo jogado para bater nas pedras. E o pior é quando acontecem as 3 coisas ao mesmo tempo. Meus irmãos, cristãos não estão livres de passar por tormentos como esse. Perceba, por exemplo, que a pandemia nos atinge tanto quanto atinge os não cristãos nesse mundo. É um problema geral. Outras coisas nos atingem também. A morte assola as nossas famílias também. Tragédias naturais, às vezes assaltos, incêndios, ou diversas outras coisas nos acometem nessa vida. Não é coisa que só fica no jornal, longe da gente, não. Elas entram até dentro da igreja. E, meu irmão, a diferença está na forma como nós olhamos para essas coisas que acontecem e como o mundo olha. A diferença tem que estar aí. Enquanto o mundo se desespera, enquanto o mundo vê a morte como o fim da linha,
A gente tem que olhar para esses momentos como oportunidades de crescimento para nós, como oportunidades de desenvolvimento da nossa fé, ou simplesmente como oportunidade para um caminho melhor. Como Paulo fala, o que Paulo fala? O viver é Cristo e o morrer é lucro. Meu irmão, a morte não é o fim da linha para os cristãos. Essa é uma baita diferença. O sofrimento, ele não é para sempre para nós. Então a primeira coisa que a gente precisa ver nesse texto aqui é que a gente tem que reconhecer que as dificuldades elas vão existir. Vai ter tempestade sim, vai ter problema sim. A gente vive num mundo de pecado, o mundo está caído, o mundo sonha ou suspira por uma redenção. E enquanto não chega essa redenção plena, vai ter dificuldade, umas menores que outras, algumas tão grandes que pode ser até difícil de aguentar. Mas a gente precisa olhar para tudo isso com os olhos da fé, fé naquele que tem poder para nos salvar. Essa é a segunda coisa que a gente precisa ver. Em segundo lugar, a gente tem que ver que as tempestades, elas são pequenas frente ao poder de Deus. E isso começa se mostrando no início do versículo 38. Veja lá o que diz. Fala, Jesus estava na popa, e olha só o que ele estava fazendo, dormindo sobre o travesseiro. O texto diz que estava rolando um grande temporal, tão grande que até os discípulos que já eram acostumados com temporais ali no mar, estavam com medo. E além disso, e Jesus estava dormindo, mas além desse temporal, não pense que Jesus, que o barco que eles estavam, que Jesus estava, era um Titanic ou algo assim. Não, Jesus ele não estava num quartinho, dentro de um quartinho fechado, numa temperatura ambiente excelente, num colchãozinho, dormindo no travesseiro. Não, não era isso não. Arqueólogos eles encontraram um barco ali na região do Mar da Galileia, datado da época de Jesus. E eles reconstituíram para nós as suas dimensões. O barco que Jesus estava provavelmente deveria ter uns 8 metros de comprimento, uns 2,2 metros de largura e uma altura de 1,30 metro. Ou seja, é mais ou menos um tamanho de um micro-ônibus, só que com a metade da altura dele, né? Um micro-ônibus mais ou menos. Cabia então ali 20 pessoas, alguma coisa assim. Mas então, para a gente imaginar melhor como é que a situação que Jesus estava dormindo ali, pensa possivelmente de uma pessoa dormindo num ônibus. Mas não num assento confortável de um ônibus. É muito mais desconfortável que um assento de um ônibus. Sem provavelmente nenhuma almofada ou acolchoamento, sem encosto. Jesus ele devia estar sentado numa madeira com a cabeça ali no travesseiro, encostado em alguma coisa. Pensa nesse ônibus mexendo muito mais do que se fosse uma viagem numa estrada de terra toda esburacada. E além disso, provavelmente ele devia estar todo encharcado, porque o texto diz que o barco estava inundando. Eram essas as condições que Jesus estava dormindo. É isso que eu chamo de um cansaço de fato misturado com tranquilidade. Eu acho que Jesus ele realmente devia estar muito cansado. Devia estar muito cansado daqueles cansaços que aonde ele recostasse a cabeça dele, ele pegava no sono, independente do resto. Isso mostra para a gente a humanidade de Jesus. Jesus ele era homem, ele precisava de descanso. A gente até agora, o Evangelho de Marcos, ele ainda ajuda a gente a ter essa noção de que não teve tempo para parar. Era toda hora, ali, pregava aqui, a multidão aqui, curava aqui, expelia demônio ali, sem parar. Uma hora o corpo cansa. E Jesus, ele é homem, ele cansa também. Ele precisa descansar. E mesmo naquelas condições, ele aproveitou para isso. Mas além da humanidade de Jesus, esse texto mostra para nós a fé de Jesus.
E sim, meu irmão, Jesus também tem fé. Jesus também precisa de fé. E como a fé dele é perfeita, e como ele confia plenamente no Pai, ele está tranquilo e calmo, mesmo no meio de uma grande tempestade. A gente tem que aprender a descansar no Senhor como o Mestre Jesus Cristo descansa. A gente tem que aprender a ter uma fé tal como a fé que Jesus Cristo apresenta para nós aqui. Jesus Cristo, ele sabe realmente descansar no seu Pai. Ele sabe que ele tem um propósito para todas as coisas. Ele está à frente de tudo. Mas em seguida o descanso de Jesus é perturbado. O texto diz que os discípulos o despertaram, final do versículo 38, e disseram para Jesus assim: Mestre, não te importa que pereçamos? Mestre, o Senhor não se importa que a gente vai morrer? Veja a diferença aí entre a fé dos discípulos e a fé de Jesus. Você pode achar estranho porque logo em seguida aí no verso 41, verso 40, Jesus falou que os discípulos não tinham fé. Mas eu vou explicar isso depois. Mas eles têm um pedacinho de fé, sabe por quê? Porque eles reconhecem que Jesus tem alguma coisa especial. Eles não podiam fazer nada. Mas eles se voltam para Jesus, o acordam e falam: Jesus, o Senhor se importa que a gente vai morrer? Faz alguma coisa. Eles se voltam para o Senhor Jesus, para que Jesus pudesse fazer algo. E o importante aqui, nesse ponto agora, é ver que Jesus responde ao pedido dos discípulos. E como ele responde? Veja aí no verso 39, a sequência. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Aqui a gente tem que se atentar para a forma como Marcos, o evangelista, constrói o texto para mostrar para a gente quão fácil, quão coisa de criança foi para Jesus fazer o que ele fez. Primeira observação que a gente tem que ver para notar esse poder de Jesus. Jesus estava dormindo sem qualquer preocupação. Ele estava tranquilo e calmo, confiado, que estava tudo certo, não tinha o menor problema. Segunda coisa que Marcos apresenta para nós, Jesus despertando, o texto diz. Ou seja, ele estava naquele momento em que você ainda está coçando o olho quando acorda, sabe? Você está meio que ainda bocejando quando você acorda. Mostra que Jesus não tinha qualquer medo. Ele até viu a tempestade, sabia da tempestade, mas isso não alterou o sentimento dele, a expressão. Ele estava despertando ainda. Aquilo era nada para Jesus. Terceira coisa que Marcos mostra para a gente: um controle total sobre a natureza apenas pela fala. E isso tem que remeter a nós, aonde? Lá em Gênesis. Eu acho que é proposital, Marcos está mostrando para a gente aqui, que é muito parecido lá com o texto da criação, para mostrar que o poder de Jesus está em outra dimensão. Enquanto os homens hoje disputam para saber qual é o maior poder do universo, às vezes eles colocam, é a bomba atômica, é o poder de sucção de um buraco negro. Às vezes até criam uma ficção, não, é o Superman. Mas, meus irmãos, Marcos está mostrando para nós aqui que Jesus Cristo, pelo poder da sua palavra, ele é muito maior do que todas essas coisas, porque foi ele quem criou todas essas coisas. E uma quarta observação ainda sobre o poder de Jesus. O texto diz que antes uma grande tempestade, agora, um segundo grande do texto, se fez uma grande bonança. Meus irmãos, foi imediato. E a gente tem que se impressionar com isso, porque normalmente uma tempestade, ela não para assim, de uma vez. Primeiro, provavelmente a chuva para, depois os ventos vão se acalmando, por último, as ondas vão se acalmar. É uma coisa que vai com
progressiva até a tempestade se esvair. Mas não é o texto que está dizendo para a gente, não aconteceu de forma natural, foi sobrenatural o que aconteceu ali naquele local. Parou de uma vez. A grande tempestade deu lugar a uma calmaria total. Meu irmão, eu não sei qual é o tamanho da sua fé. Eu não sei medir isso. Mas tem uma coisa que a gente não precisa medir, que é mostrado para nós com a maior clareza possível na palavra de Deus. O objeto da sua fé. O tamanho do seu Deus. Às vezes a gente fica teimando em falar, eu não tenho fé suficiente para isso, eu não tenho fé suficiente para aquilo, eu não consigo aguentar isso ou aquilo. E até está certo, porque muitas vezes a gente, por nós mesmos, não aguenta mesmo não. Mas graças a Deus, o objeto da nossa fé é onipotente e aguenta tudo. Tim Keller, um pastor famoso lá nos Estados Unidos, escrevendo sobre esse texto, ele usa uma ilustração importante para falar sobre isso. Imagina que você esteja caindo de um penhasco. E a única certeza que você tem é que se não tiver nada para você segurar, você vai esborrachar no chão. E no meio da queda você avista um galho lá embaixo, você vai passar por ele. O galho parece até forte para poder se segurar e te firmar ali para você não cair. Você vai ficar pensando assim, será que ele vai me aguentar? Não, ninguém pensa nisso no meio da queda. Obviamente a primeira coisa que você vai fazer é só meter a mão ali e confiar que aquele galho vai ser forte o suficiente para te segurar. Por quê? Porque não é a sua fé que vai te segurar, é o objeto dela que tem que te segurar. E meu irmão, o objeto da sua fé é um galho do mais forte possível. Ele é onipotente. Onipotente significa um poder absoluto, total e infinito. Significa que nada pode superar o poder do seu Deus. Ou seja, o objeto da sua fé é totalmente digno de confiança. Mas parece que quando o desespero vem, a gente esquece disso. O medo, muitas vezes, vem e muda a nossa mente, nos deixa cegos muitas vezes. E quando acontece isso, o medo ele é um pecado. Nem sempre o medo é um pecado, é importante dizer isso. O medo, às vezes, ele é bem útil. Deus deu o medo para nós para ser algo útil. Por exemplo, o medo, ele nos deixa mais alertas. Ele deixa a gente mais assim, meu Deus, o que será que você fica mais alerta na situação? Ele nos faz tomar atitudes para a gente se preparar. Por exemplo, se você tem medo de barata, o seu medo vai fazer com que você tome atitudes para exterminar as baratas ali no local. Ou, se ela já estiver ali e você não quer encostar, o seu medo é desse tanto, ela vai te dar energia o suficiente para você sair correndo. O medo é útil muitas vezes. Mas quando o medo te faz perder a confiança no seu Deus, aí ele deixa de ser útil e passa a ser pecado. A gente precisa aprender a confiar no nosso Deus, que é maior do que qualquer tempestade. No primeiro ponto, a gente viu que as tempestades vão vir mesmo com Jesus estando no barco. Ou seja, Deus está indicando para a gente que Ele não quer que a gente peça para que não venha tempestades, mas Ele quer que a gente peça por uma fé que se agarre a Ele, porque Ele é maior do que as tempestades. Então, meu irmão, se agarre no objeto da sua fé. É assim que a sua fé vai crescer. E é isso que a gente vai ver no terceiro ponto. No terceiro ponto, a gente precisa ver que essa fé, a gente precisa entender melhor essa fé. E que essa fé não é simplesmente saber que Deus pode resolver uma tempestade. Mas a fé é confiar simplesmente porque Deus está no barco. Fé não é simplesmente saber que Deus pode resolver.
mas é confiar simplesmente porque ele está no barco. Quando os discípulos acordaram a Jesus, eles o questionaram. Veja lá no verso 38 mais uma vez. Essa pergunta é importante que os discípulos fazem. Eles viram para Jesus e falam: Mestre, não te importa que pereçamos? E como eu disse, de certa forma, tem uma fé embutida aí. Eles não podiam fazer nada, então eles se viraram para Jesus. Jesus, talvez ele possa fazer alguma coisa. Eles reconheceram que Jesus é maior do que eles. Tem um certo ponto de fé aí. Mas perceba que essa fé não foi suficiente. Porque olha o que Jesus responde para eles no verso 40. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Em outras palavras, Jesus está dizendo para eles: Por que é que vocês são tão medrosos? Onde é que está a fé de vocês? E sabe por que é que Jesus diz isso? Por causa da forma como os discípulos questionaram. Eles não duvidaram da autoridade de Jesus, eles reconheceram que Jesus era maior do que eles, que Jesus tinha algum tipo de poder e ele talvez até pudesse fazer alguma coisa com aquela tempestade. Não foi isso que eles questionaram, mas eles questionaram o amor de Jesus por eles. Veja que a ênfase está no: você não se importa que a gente morra? Eles não disseram: Jesus, a gente vai morrer. Não, não foi isso. Foi quase uma repreensão. Eles falaram: Jesus, você não se importa que a gente pode morrer? Ao longo de todo o tempo, os discípulos estavam seguindo a Jesus, viram que aquela autoridade, aquele poder que ele tinha era algo que jamais foi visto na terra. Mas eles ainda não tinham entendido muita coisa. Eles confiavam no poder de Jesus, mas ainda não tinham entendido o amor de Jesus. No meio da tempestade, eles só pensaram: Jesus, o Senhor não se importa? Eles queriam que Jesus agisse à mercê da vontade deles. Mas como nós vimos no ponto anterior, Jesus, ele é Deus, o Todo-Poderoso. E Deus não age à mercê da vontade de ninguém. Ele é o Todo-Poderoso. Talvez você se lembre de como C.S. Lewis diz isso lá nos livros de Nárnia. Nos livros de Nárnia, Jesus é representado como um leão. E tem um momento do livro que ele fala assim: ele não é um leão domesticado. Deus, ele faz o que quer e como quer. Aí você fala: o que será que isso quer então para mim? Sabe o que foi que Jesus quis? Jesus quis se encarnar, Jesus quis habitar no meio dos homens, Jesus quis andar com eles, Jesus quis ensinar a eles e mais, Jesus veio para se entregar por eles. É quando você entende isso, quem é o seu Deus e o que ele fez por você, que você consegue entender o amor dele. Os discípulos ainda não tinham entendido quem é Jesus de fato. Mas depois desse evento, parece que deu um estalo na cabeça deles. Tanto que a resposta que eles dão no verso 41 é impressionante para nós. Veja lá. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aqui a gente tem a terceira vez da palavra grande. A primeira foi uma grande tempestade. Em seguida, Deus agiu e se fez uma grande bonança. E o que se espera naturalmente? Depois de uma tempestade vem uma bonança, espera uma grande alegria. Mas não é isso que o texto mostra para nós. Depois da tempestade, da bonança, veio um grande temor, um grande medo. Os discípulos começaram a entender, finalmente, quem é Jesus Cristo. E, meu irmão, quando você se depara com que quem está diante de você
é o poder acima de todos os outros poderes. Quando você se depara que quem está diante de você é a autoridade sobre todas as outras autoridades, que ele não só é alguém que tem um poder de milagres ali, mas que é alguém que é o próprio poder encarnado. A única coisa que você consegue sentir quando você entende isso é tremer de medo. É por isso que eles perguntam: quem é este? Talvez eles tenham lembrado aí das várias besteiras que eles podem ter feito ao lado de Jesus. Talvez eles tenham lembrado das coisas erradas que eles devem ter dito para Jesus. Eles estavam diante do próprio Deus e viram quão pequenos eles eram. Eles tremeram de medo. Parece que agora os discípulos eles ligaram os pontos. Se esse homem tem todo esse poder, ele não pode ser outro, a não ser o próprio Deus. E é quando você entende isso, meu irmão, que você passa a confiar, não só porque sabe que ele tem poder sobre qualquer tempestade que aparecer, mas simplesmente porque ele está ali junto com você no barco, e ele escolheu estar ali com você por te amar. Você vai perceber que até em meio a uma tempestade, é melhor estar com ele do que ter a vida mais tranquila nesse mundo, mas estar distante dele. Tem um músico que para mim é mais um poeta, que eu gosto muito, chamado Stênio Márcios, e ele tem uma canção sobre esse texto, e ela tem uma parte dela que diz assim: do que me vale essa bonança do lado de fora dessa embarcação, se ali na proa está alguém que sabe muito bem de todas as tormentas do meu coração. Meu irmão, se o homem que está contigo no barco é Jesus, você pode ficar tranquilo, porque ele sabe de todas as coisas. E o melhor, ele te ama. Se o barco está no meio de uma tempestade, eu posso ficar calmo porque ele está comigo. Eu posso ter certeza que no tempo certo, o barco vai chegar bem seguro, como a gente cantou, ao porto destino meu. Meu irmão, é impossível não ler essa história e não se lembrar, por exemplo, de Jonas. A gente leu esse texto no culto. A gente leu todo mundo junto. Foi até bonito, um pouco longo, uma história longa. A gente não leu toda a história, mas a gente leu o trecho que lembra esse texto. Você notou as semelhanças com esse texto? Jonas também estava num barco, em meio a uma tempestade, e era também uma grande tempestade ali. As pessoas estavam tremendo de medo. Mas Jonas não. Jonas estava onde? Igual Jesus, dormindo, encostado na cabeça. E aconteceu a mesma coisa, despertaram a Jonas, para que ele pudesse clamar ao seu Deus para salvá-los. Mas Jonas, ele sabia que o problema ali era ele mesmo e o seu pecado. Ele sabia que ele precisava sair do barco para que os outros fossem salvos. Em resumo, era como se Jonas estivesse falando: eu preciso morrer para que vocês possam viver. No Evangelho de Marcos, na história que a gente tratou hoje, não tem essa parte. Ainda não. Mas a gente vai chegar nessa parte. Os discípulos ainda não tinham visto isso. Mas nós estamos do outro lado da história. A gente tem um benefício que os discípulos não tinham. A gente tem a palavra de Deus revelada. E a gente sabe que a história termina do mesmo jeito, mas num âmbito muito maior. Esse mundo caído é como se fosse um grande barco em meio a uma tempestade gerada pelo nosso pecado. E só tem um jeito dela cessar: jogando o nosso pecado para fora do barco. E o que Jesus faz? Ele pega o nosso pecado e pula com ele para fora do barco.
Ele se entrega para que a gente possa viver. E assim a tempestade se torna calmaria. É isso que os discípulos estão começando a entender aqui. Eles ainda não viram toda a história. Mas à medida que eles vão vendo, eles vão entendendo isso. Eles vão entendendo quem é Jesus. E a fé deles vai aumentando. E eles vão podendo se tornar mais calmos em meio às tempestades. Por isso, meu irmão, o que vai diferir, o modo de ver os tempos difíceis que a gente passa, e que a gente vai passar, porque eles são inevitáveis nesse mundo caído, é o objeto da sua fé. Em meio à doença, em meio à dificuldade financeira, em meio aos problemas sentimentais, no leito de morte, ou seja, o que for que você venha a passar. Diante de todas essas coisas, você só vai ficar tranquilo se você souber responder a pergunta que amedrontou os discípulos: quem é esse que pode todas as coisas? E quando você souber responder, você vai se deixar seguir por ele. Vamos orar? Pai amado, obrigado porque no meio das tempestades dessa vida difícil, obrigado, Pai, porque mesmo em meio às dificuldades que a gente possa vir a passar, o Senhor nos deu o dom da fé. E a nossa fé, ela tem o Senhor como objeto. E isso é maior do que qualquer outra coisa, Pai. Senhor, nos ajude a fortalecer a nossa fé por meio disso, sabendo que o Senhor, Ele é maior que qualquer tempestade que venha a chegar nas nossas vidas. O Senhor tem controle sobre todas as coisas. Mas ajuda-nos a entender que não é só porque o Senhor tem controle sobre tudo, mas é também porque o Senhor nos ama. E o Senhor mostrou esse amor quando Jesus Cristo pulou do barco para nos salvar, levando o nosso pecado junto dele. Pai, faça-nos entender tanto o seu poder quanto o seu amor. E assim, ó Deus, possamos seguir nessa vida, confiados em Ti, com o Senhor como objeto da nossa fé. É no nome de Jesus que oramos pedindo isso. Amém.